Então, chat, vamos assistir ao verdadeiro problema de inteligências artificiais do canal Ciência Todo Dia, do Pedro, que inclusive eu estou com a camisa da loja dele. Essa camisa aqui é da loja do Pedro e as camisas de lá são muito bonitas. Inclusive a camisa que eu ia usar hoje não era essa, depois eu descobri que eu comprei a camisa com o tamanho errado. Eu pedi o tamanho errado, mas eu vou comprar do meu tamanho certo, mas essa que eu tô é da coisa dele e a que eu tava na última live também, que é a do Você Está Aqui. Então vamos começar, chat. Quero ver comentários de vocês também. Vou deixar o chat aqui pra gente poder acompanhar juntos. E vamos começar a assistir. A Ana mandou o link aí do vídeo. Então todo mundo que tá aqui, por favor, vai lá, deixa a curtida no vídeo, deixa um comentário, fala que incrível, amei, porque isso ajuda muito e motiva muito todo mundo que tá no YouTube. Então, beleza? Vamos assistir a esse vídeo. Esse provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Eu quero mostrar como uma inteligência artificial programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de Começou bem. Como pode aniquilar a humanidade? começar esse vídeo com algo que vocês já devem conhecer. As 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas estão Ah, isso é legal. Eu acho que é a lei que fala que a máquina não pode machucar um humano, né? É basicamente todos aqueles filmes que falam de inteligência artificial, esses negócios falam um pouco disso, de o robô, ele não pode, de forma alguma, machucar um humano. Então, o grande objetivo dele, ele não pode nem diretamente, nem indiretamente machucar um humano. Então, basicamente, ele não pode fazer uma coisa... Por exemplo, se eu tô aqui na minha casa e o robô tá aqui, ele não pode me bater. Mas ele também não pode, por exemplo, tirar toda a comida e não deixar mais comida entrar. Porque isso indiretamente me machucaria também. Então existem algumas leis da robótica que garantem, né? Que servem para poder meio que falar, cara, qualquer robô, qualquer inteligência dessa forma deve seguir esses princípios. presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente Ai, o doguinho dele. Isaac Asimov. Esse dog dele é Elas muito estão fofo. presentes em diversos Olha, ele querendo aparecer. Ele querendo fazer um react com a gente. livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis Isso é um filme, não é? Eu acho que eu já vi um filme chamado Eu, Robô. Não é com Will Smith? e encontra limitações para cada uma delas. A ideia do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov É que eu acho que tem uma questão já muito legal nessas leis. É que, por exemplo, que já entra numa pequena contradição. Se tiver dois seres humanos pra se machucarem e um for defender o outro, mas a defesa de um robô acabe machucando o outro ser humano, como que fica, entendeu? Eu acho que tudo nessas leis tem alguns pontos que a gente nunca consegue pensar em todas as situações possíveis. Então, por exemplo, quando você fala assim, não pode não pode jogar esse mouse no chão. Tá, beleza, eu não posso pegar e jogar. Mas e se esse mouse cair na minha mão? Tá, não pode. Você não pode deixar que esse mouse caia. Mas e se alguma coisa bater na minha mão sem querer o mouse cair? Então sempre vai ter alguma coisa que vai poder interferir, que vai poder anular aquilo que você tá propondo. Sempre vai ter. Mas eu acho que a grande questão é como a gente mitiga isso e como a gente garante que, se isso acontecer, isso aconteça da maneira mais tranquila possível e menos danosa. Asimov introduziu uma 4ª lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas 4 leis, em um primeiro olhar, não parecem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, porque quando dizemos que um robô não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Nossa, é que não.
é que eu consigo pensar em várias situações que isso cai em contradição. Porque, por exemplo, hoje tem algumas pessoas que vão lá e destroem a humanidade. Então, quando a pessoa destrói a humanidade, ela está causando mal à humanidade. Então, se o robô salvar essa pessoa, o robô indiretamente está causando mal à humanidade. Vamos supor, uma pessoa que é um grande ditador, um grande queimador de floresta. Essa pessoa está causando mal para a humanidade. Mas o robô não pode causar mal a essa pessoa, pelas leis. Mas essa pessoa causa um mal indireto à humanidade. Então, o robô, deixando essa pessoa viva, ele está indiretamente causando mal à humanidade, então ele deveria exterminar essa pessoa. É que toda vez que a gente tá. Toda vez que a gente tá pensando nessas situações de. Ah, um robô deve salvar a humanidade. É que, se você for parar pra pensar, o que mais atrapalha a humanidade são os humanos. Então, tipo assim, quem é que a gente precisa da natureza pra viver? Quem é que destrói a natureza? São os humanos. Então, sem a gente, os robôs, a humanidade seria muito melhor. Mas, se a gente não existir, não tem por que ter essa questão de melhorar para a humanidade. Então, acho que a nossa existência já é uma grande contradição a isso. Então, é exato, é porque assim, por exemplo, para a humanidade viver bem, a gente deveria ter terra, terra plantável, deveria ter água, não deveria ter poluição. Só que a gente existir já faz isso não existir. Porque a gente não consegue existir de uma forma simbiótica com o planeta, de uma forma que faz bem pra gente e pro planeta. E aí, então, a nossa existência já anula a forma que é saudável do planeta. Então, será que para poder ficar saudável para a humanidade, o planeta não deveria ter os humanos? Mas aí, se o planeta não tiver os humanos, por que ele precisa ser saudável pra gente? Então, é uma coisa que é uma grande questão. É um grande conflito de, se eu não tiver humanos, o planeta fica ótimo para a humanidade. Mas aí não vão ter humanos para habitar esse planeta. Então eu acho que é sempre essa questão de quando você vai pensar nesse problema de robótica, sabe? De como que a gente melhora a situação. Cara, a gente pode melhorar a situação de várias formas. Mas a maioria das vezes, a situação não consegue ser completamente melhorada. A situação consegue ser remediada, eu acho. Eu acho que a gente, por exemplo, como que a gente melhora a situação dos rios hoje? Cara, a gente não vai voltar a ter água totalmente limpa igual era no início, quando a gente estava no início da humanidade. Mas como a gente consegue, nessa situação atual, criar uma solução que funcione? E eu acho que essa forma de pensar é uma forma muito nossa ainda, porque as máquinas, elas são lógicas. Elas vão lá, tipo, o humano interfere. A gente quer criar uma coisa, é isso, é isso, é aquilo. A gente tem todo esse senso crítico, porque a gente entende toda a problemática por trás disso. E eu acho que esse é um dos grandes motivos que a inteligência artificial nunca vai substituir os humanos. Porque a gente tem muitas questões, muitos detalhes ali que a gente consegue entender baseado em todo um contexto. E a inteligência artificial, até hoje, não existe um modelo capaz de trazer todo esse contexto que existe com que a gente consegue ter, sabe? A Mari falou, onde eu moro tem muitas árvores, terra, água, lago, planta, flor, cavalo, etc. Onde eu moro é muito limpo, o ar não é poluído. Mas quando eu vou pra cidade... então, tem lugares que são muito limpos, mas só que esses lugares muito limpos, por exemplo, é que não tem empresa. Mas hoje, a maioria não tem empresa, tipo, produzindo muitas coisas e tal. Mas hoje, a maioria das coisas que a gente consome são dessas empresas. Então, pra gente ter a vida que a gente tem hoje, a gente precisa disso. A não ser que a gente mude a nossa forma econômica, a nossa forma de organização social, isso vai precisar. Então sempre vai ter esse contraponto entre produzir pra gente consumir e tal, a gente vive numa sociedade que é capitalista, ou realmente ver lá muito mais questão de natureza e tal, blá 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 blá, blá que existia antigamente. Então, eu acho que o certo sim é existir um equilíbrio, mas eu acho que não depende da gente. Então não depende, assim, da gente que tá aqui, da nossos pais, de criar esse equilíbrio. Porque a maioria das empresas hoje são empresas de sociedade limitada, então são empresas muito grandes corporações, que eles que determinam o que vai ser feito. Então, assim,
o nosso controle sobre isso é mínimo. Então, tipo assim, não tem uma coisa tão grande que a gente pode fazer. A gente pode tentar conscientizar, a gente pode falar sobre isso, a gente pode discutir várias questões, mas eu acho que existe uma grande limitação, que é o modo social e econômico que a gente vive hoje. Mas, gente, tô falando muito. Eu amo falar porque eu gosto, mas é isso. Mas se você Ah, tá no Ed, chat? Tá acabando, beleza. Débora falou, habla mesmo, tô amando. Então vamos hablando, chat. acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele parece um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem um algoritmo de sistema de recomendação. Então nesse caso eu gostaria de deixar claro que robôs aqui são máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. Nossa, viajei aqui, chat, tá falando muita coisa. Mas basicamente ele tá meio que explicando que o conceito de robô era o conceito visto naquela época, né? A gente achava que ia ser um ser, um, alguma coisa, um objeto ali que seja, um formato talvez humanoide, que ia ser capaz de fazer várias outras coisas. E o que o Pedro tá explicando aqui é que o robô hoje são essa inteligência artificial que a gente vê hoje. É que hoje, como que a inteligência artificial como a inteligência artificial funciona, né? Ela é um conjunto de códigos que vai resolver determinado problema. Eu acho que a grande questão de robôs antigamente era que a gente pensava em algo capaz de ter ações, de fazer coisas como seres humanos. Então, era uma visão um pouco diferente do que realmente está acontecendo. Porque hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo isso, elas são muito especialistas. Elas sabem resolver problemas muito específicos. Mas se você pedir, por exemplo, para uma inteligência artificial para engatinhar, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Tanto que hoje é um estudo muito grande de fazer robôs que andam, robôs que se movimentam, porque pra gente isso é muito fácil. E pra inteligência artificial isso é muito difícil. E coisas que pra gente é muito difícil, pra inteligência artificial é fácil, porque é a forma que a gente programou. E também é o foco que a gente dá. Então a gente não vai colocar um foco tão grande em desenvolver uma coisa que seja para um problema que a gente não quer resolver. Então a gente vai colocar um foco em desenvolver inteligência artificial, desenvolver essas soluções de problemas para questões que a gente tem dificuldade de resolver sem auxílio de tecnologia. Então acho que tem essa questão também. Eu acho que antigamente a gente tinha muito uma visão de o que vai ser inteligência artificial? Vai ser uma coisa tipo de que vai fazer tudo. Então, uma coisa muito generalista, né? Então, ele vai saber conversar, ele vai saber cozinhar, ele vai saber fazer várias coisas, sabe? Conversar, cozinhar, tratar alguém, vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não é o que acontece. Porque para um robô conseguir ser generalista, ele teria que aprender muita coisa. E aí, o que
a gente faz, então? Em vez de se abrir o leque, a gente se aprofunda. Eu tô viajando aqui, sabe? Então, mas vamos nessa viagem, vamos bater nesse papo aí, conversando. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí. Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em inteligências artificiais e eu acho que essa é a oportunidade perfeita para introduzir a Alura, que fez esse vídeo em parceria comigo. A Alura é o melhor lugar para você aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos, gestão de empresas e equipes. São 1.429 cursos para você aprender algo novo hoje, e se eu fosse indicar um curso, eu indicaria o de ChatGPT e IA generativas, até porque esse curso casa perfeitamente com o vídeo de hoje. Então acesse alura.tv/ciência todo dia ou use o QR Code que está aparecendo na tela para... Chat, a publi dele, quem quiser seguir aí, ó, deixar o QR Code aqui na tela também. Não vou pular publi, porque isso aí ajuda também o canal do Pedro e a gente tá fazendo um react do canal dele. fazer a sua assinatura da Alura com desconto especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. E agora vamos de volta ao vídeo com um experimento mental. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligências artificiais que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores e regras que... Então, é que eu acho, tá? Que se isso acontecer, não vai ser uma figura tipo um robô. Porque, realmente, a gente tá cada vez mais conseguindo construir sistemas cada vez menores. Só que, para poder aprender tudo do mundo e conseguir responder... eu mudei a categoria aqui, chat. Para poder conseguir aprender tudo, ia precisar de muito espaço. Porque, é o que eu falei, hoje uma inteligência artificial consegue ser especialista. E essa quantidade de espaço para aprender tudo não caberia numa figura num formato que a gente sabe. Eu acho que deveria ter uma coisa muito maior. Tanto que hoje muito processamento de inteligência artificial acontece em máquinas muito grandes. Então eu acho que essa visão de ser um robô meio humanoide não é exatamente o que vai acontecer. Se acontecer, não vai ser algo tão especializado assim. Pode ser, por exemplo, um robô para te ajudar ali com o serviço, um robô para te ajudar em algumas outras coisas, mas não vai ser aquela visão de robô que a gente tem que faz tudo ao mesmo tempo. Claro, existe questão de nuvem. Ele poderia estar conectado na nuvem, poderia estar não sei o que. Existe, mas não sei se é isso que o que eu vejo de inteligência artificial está indo. Eu vejo muito mais a questão de especialização, resolver problemas. Então, tipo, cara, quero resolver determinado problema, vou lá e foco nesse problema. E eu acho que hoje é muito mais uma questão também com a forma que isso é feito, sabe? Não sei se tá dando pra entender, mas eu acho que nem é tão foco de criar um assistente, por exemplo. Por exemplo, tem um assistente que é a Alexa, tem assistente do Google, tem esses assistentes virtuais, mas eu não sei se, tipo assim, eu preciso de um robô na minha casa, eu não vejo nem as pessoas querendo isso, sabe? Eu acho que é muito mais a facilidade que isso gera, e hoje, querendo ou não, a gente já tem esses algoritmos de inteligência artificial funcionando em praticamente tudo que a gente usa. YouTube, Instagram, TikTok, Netflix. Então, acho que a ficção de robôs que tinha um tempo atrás, ela foi muito diferente do que a gente vê hoje. E criou-se também uma questão muito de criar-se um medo em torno da inteligência artificial. Acho que o cinema sempre explora isso, né? Explora, tipo, fazer medo, fazer uma questão de não sei o que, vai acabar com o mundo. Já teve isso, teve questão de fim do mundo por causa de alienígenas. Sempre tem um fim do mundo que o cinema tenta colocar como ideia comum e fazer todo mundo sentir medo para poder vender. Mas eu acho que a visão do cinema de inteligência artificial, a visão do cinema de como seriam as coisas, tá sendo muito diferente do que a gente tá vendo na realidade, sabe? Que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve resolver problemas graves como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras? Então, é que eu acho que essa questão, por exemplo, como resolve a fome?
não é que a gente não saiba como resolve a fome. Eu acho que a gente sabe. Eu acho que a gente tem uma noção muito clara do que fazer pra isso. Só que eu acho que isso depende de vários fatores que as pessoas não querem se propor a fazer. Tipo assim, dá pra ter uma distribuição melhor de alimento, uma distribuição. Dá. Só que não é a forma de economia que a gente vive hoje. Então eu acho que a questão não é tipo assim, a IA vai descobrir como acabar a fome. É que a gente sabe. O negócio é como que a gente operacionaliza isso. E eu acho que é muito mais uma questão de negociação, mais uma questão de conversa e uma questão humana mesmo, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, do que uma questão da máquina saber como resolver o problema, sabe? Então acho que até essas questões, que são grandes questões da humanidade, não é uma questão de resolver o problema, de ter uma forma, de ter um caminho e tal. É uma questão de fazer as pessoas estarem dispostas a fazer isso, sabe? Que você colocaria para ela seguir? Quais são os valores que você daria para essa inteligência artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus, ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses pontos, vamos focar em um que vai dar início a toda a nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão grande esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar, e coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E eles te respondem dizendo que aquilo foi consequência das suas escolhas e que a humanidade pagou por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente. Mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para a IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar que o problema realmente foi resolvido. Se humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Eu acho que sempre o problema da humanidade é a humanidade. Então, por mais que você queira colocar algumas questões, queira colocar, tipo, limitações, sempre vai ter alguma forma que vai ser realmente a melhor forma, a forma mais eficiente, não a melhor no sentido de melhor pra todo mundo, mas a forma mais eficiente no sentido lógico de resolver um problema da humanidade, sendo que se não existisse a humanidade. Porque a maioria dos problemas que a gente causou. Então, eu acho isso muito legal. Tipo assim, realmente o verdadeiro problema das inteligências artificiais, se a gente não colocasse um limite, seria isso. Seria que a gente é o grande vilão da gente mesmo, sabe? É tipo assim, nossa, olha quem tá fazendo tudo isso com você. E é um espelho, a pessoa olhando pra ela mesma, né? Pode não ser algo óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. O problema do alinhamento pode ser resumido como o problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo... E eu acho que tem uma grande questão também que toda inteligência artificial reflete. Porque o que é uma inteligência artificial? É basicamente uma coisa que vai fazer sozinho um trabalho. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma previsão de... Eu fiz uma compra numa maquininha, passei meu cartão de crédito, e eu preciso saber se aquela compra que eu fiz é uma fraude ou não. Isso toda compra precisa ser feita. Na maioria das vezes as compras maiores, mas compras de internet, praticamente todas as compras que têm um valor considerável, elas têm que passar por uma inteligência artificial para dizer se é fraude ou não. E, por exemplo, quando eu faço
essa inteligência artificial, quando eu faço esse processo, eu vou escolher o que eu vou levar em consideração na hora de analisar uma fraude ou não. Então, por exemplo, e como que eu escolho isso? Escolhendo quais dados eu vou colocar no meu modelo. Então, vamos supor, eu estou criando um modelo de fraude. Aí eu vou avaliar o meu histórico do cartão, vou avaliar se a loja que eu estou comprando é uma loja segura, se já teve fraude, posso avaliar a minha cidade que eu moro, posso avaliar a cor do meu olho, eu posso avaliar tanta coisa que o meu modelo vai ficar bem mais complexo e não é o que eu quero. Então o que eu faço? Eu vou tirando informações. E toda vez que a gente tira informações, a gente está colocando a nossa visão do problema. Então vamos supor, eu acho que para mim a cor do meu olho não interfere muito se eu vou fraudar ou não o sistema. Meu olho é preto, meu olho é castanho, meu olho é azul. Não faz diferença. A cor do meu cabelo influencia? Eu também acho que não. Mas aí chega um momento que a gente vai ter que tomar decisões muito mais sérias do que, por exemplo, se eu pintei meu cabelo de azul ou não. Vai chegar um momento, por exemplo, que eu vou ter lá o dado de onde eu moro. Será que a cidade que eu moro influencia em ser uma fraude ou não? O bairro que eu moro influencia ou não? E no momento que eu escolho colocar essa informação na minha inteligência artificial, eu estou colocando o meu viés, ou seja, a minha perspectiva naquele problema. Então, todo modelo que a gente cria, todo sistema que a gente coloca uma inteligência artificial tem um viés, tem um olho de quem está criando. A gente tenta tirar a maioria dos vieses, um papel também do cientista de dados, da pessoa que cria essas inteligências artificiais, é tentar colocar cada vez menos vieses e não deixar que vieses preconceituosos, vieses históricos interfiram no modelo, mas tudo tem um viés. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente ache que não, existe um viés em tudo que a gente faz. E por exemplo, antigamente, e sempre teve, tá? Não tô falando que assim, isso é uma exclusividade dos modelos de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, quem que faz um modelo lá, uma inteligência artificial para dizer se eu vou ou não aprovar um crédito para você? Você chegou lá para mim e falou, cara, quero 100 mil reais de crédito. Antigamente, era o dono do banco. Era tipo assim, o dono do banco que olhava para você e falava, essa pessoa tem cara de que paga, essa pessoa não tem cara de que paga. E era o viés dessa única pessoa que determinava se eu ia conseguir um empréstimo ou não. Hoje, o viés não é mais o dono do banco. É o viés do modelo que a gente cria, da inteligência artificial que a gente cria, mas tem muito vieses de quem deu os primeiros empréstimos. Porque a gente só consegue pensar numa inteligência artificial para poder determinar se uma pessoa vai ter um empréstimo ou não, se eu tiver dados, se eu tiver histórico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver as últimas pessoas que pediram empréstimo, quem pagou ou não, e a partir dessas últimas pessoas, eu vou tentar achar pessoas que pareçam com essas aqui que já tinham pedido para poder determinar se eu vou liberar ou não. Então, tudo existe um viés. Tudo existe um direcionamento, um ponto de vista de quem está criando o modelo. Então, a gente tem que entender isso. E a gente tem que saber disso até para a gente tomar muito cuidado com as coisas que a gente acaba fazendo. Tem um livro muito bom, que eu posso indicar para vocês depois, que fala um pouco sobre isso, porque fala que teve um modelo que foi criado para poder avaliar os professores, e aí simplesmente eles demitiram uma professora porque ela não estava indo bem no modelo. E aí teve vários problemas, teve o viés que eles estavam usando, teve a questão das informações, teve muitas outras coisas que levaram o modelo a ser falho. E a gente tem que entender que inteligências artificiais, esses modelos que a gente cria, tudo tem falha. Nada vai ser 100%. E quando a gente entende que nada é 100%, a gente começa a ser um pouco mais crítico com isso. O livro chama Algoritmos de Destruição em Massa. É um livro muito bom. De fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar... E o que eu estava falando para poder puxar todo esse assunto é que isso aqui, de estar alinhado com os interesses, depende muito de quem está fazendo. Porque vamos supor que é uma pessoa totalmente sem ética, uma pessoa que só quer dinheiro. Se for essa pessoa,
ela pode não estar nem aí com algumas pessoas irem de base, com o modelo falar que, tudo bem, essas pessoas aqui não vão receber suprimento. Se for uma pessoa que está pensando no bem da humanidade, isso vai ser inaceitável. Então, toda vez que, por exemplo, isso que ele falou, isso depende muito do conceito das regras que a pessoa que está criando está colocando. Então, de novo, o problema das inteligências artificiais somos nós. O problema da inteligência artificial é quem está colocando as regras nela, que volta pra gente. Então, assim, a gente tá aqui, tem um espelho, a humanidade. Qual o problema da humanidade? Olha pro espelho. É exatamente a gente. Eu acho que é isso. Consequências indesejáveis ou prejudiciais. Nós queremos que a inteligência artificial faça alguma coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas, como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Nossa, eu não lembro se é esse o problema, mas eu já vi essa coisa. É que, tipo assim, tem algum lugar que fala que qualquer coisa que você peça pra uma inteligência artificial, a solução mais óbvia, mais lógica e mais clara vai ser acabar com a humanidade. Eu acho que é isso que ele vai falar. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse erro e decide simplesmente acabar com essa IA, meio que desligando ela de alguma forma. Mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está apenas obtendo sucesso na sua função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas mostra... O Gustavo falou, tudo se resume a isso. É a tecnologia jogando na nossa cara que o problema é nós mesmos. Sempre foi, né? Eu acho que nunca o problema não foi a gente. E a gente sempre tenta colocar o problema nas outras coisas, né? O problema é isso, o problema é aquilo. Gente, o problema é sempre a gente. Infelizmente. Mostra que você não precisa... Gente, a voz do Pedro é muito boa. Precisa tentar resolver. Ele tem um podcast também. E eu tô malhando só escutando o podcast dele. É muito bom, porque, assim, essa viagem que eu tô fazendo aqui com vocês, às vezes eu fico fazendo na academia. Quando eu vejo, tipo assim, eu já fiz 5 séries do aparelho e tô esquecendo. Tipo assim, tem que fazer 3, eu já fiz 5 e eu tô lá. Mais uma série, viajando e pensando em um monte de coisa. Ele tem um podcast muito bom, muito bom. Deixa eu ver. Sinapse, exatamente. O podcast dele é incrível. Ele tem umas viagens, assim, muito boas também, que eu fico viajando junto com ele. Às vezes eu paro pra ficar viajando também. Assistam não, né? Escutem, né? Não é assistam. Escutem, né? Escutem um podcast do Pedro. É muito bom, chama Sinapse. Resolver a fome do mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Yoshua Beng, o vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores. É que o grande problema, eu acho, é que a gente nunca sabe o objetivo que a gente quer. A gente nunca consegue expressar o que a gente realmente quer. Eu trabalhei, assim, uns 5 anos em consultoria. E em toda a minha vida de consultoria, nenhuma das vezes o cliente sabia explicar o que ele queria exatamente. Ele sabe o que ele quer na cabeça dele, ele te passa uma coisa, e o que ele precisa é uma terceira coisa totalmente diferente. Porque a gente tem muita dificuldade em especificar as coisas. Eu acho que essa seria a palavra mais certa, mas, por exemplo, a gente fala, a gente quer aumentar a produção de clipes, é muito difícil ser exatamente isso que a gente quer. A gente quer, porque, por exemplo, até se não tivesse toda essa consequência catastrófica, eu sou uma empresa,
e eu quero aumentar a quantidade de clipes. Pra mim também, não é bom eu ter clipes infinito, porque tudo que é infinito, tudo que eu tenho muito, o preço cai. Então por que eu vou querer ter tantas coisas, dado que o meu preço vai cair? Então até nessa questão de falar, cara, eu quero ter muito, quero aumentar o máximo a minha produção de clipes. Não é isso que você quer. Na verdade, o que você quer... Ah, Ramajo, muito obrigado por se inscrever aqui no canal, pelo sub. Então, na verdade, o que você quer é aumentar o faturamento da sua empresa com a venda de clipes. E aí, para isso, você não tem que aumentar ao máximo a quantidade de clipes. Você tem que criar um equilíbrio onde a quantidade que você produz e o preço que você vende seja o valor ótimo. Porque, vamos supor, tem clipe para todo mundo. Todo mundo tem clipe. Ninguém mais precisa de comprar clipe. Isso vai ser super desvalorizado. Então, provavelmente, o valor que você gasta para construir um clipe a mais não compensa o custo disso. Então, a sua empresa está trabalhando no prejuízo. E aí, é muito difícil a gente especificar o que a gente quer. Por isso que eu tenho absoluta certeza que as inteligências artificiais nunca vão substituir muitas áreas de trabalho. Elas vão ajudar. Tenho certeza que elas vão ajudar a gente a ser muito mais eficientes. Mas, gente, as pessoas não sabem especificar o que elas querem. Eu falo isso com vocês de uma pessoa que trabalhou 5 anos com consultoria em diferentes áreas, em diferentes empresas muito grandes, e as pessoas não entendem o que elas querem. Elas não sabem te falar assim, eu quero isso, eu preciso disso, o meu problema é esse. Porque várias vezes eu cheguei na empresa falando assim, cara, o seu papel aqui é fazer isso. Eu fui fazer outra coisa. Teve uma empresa que, assim, foi o mais bizarro que aconteceu comigo já. Eu cheguei lá pra fazer isso aqui, pra fazer uma inteligência artificial pra poder conseguir recuperar mais dinheiro da empresa. Eu fui fazer um sistema. Eu fui fazer um sistema para as pessoas usarem pra poder negociar. Então, assim, a maioria das empresas não sabem o que elas querem, então não tem como uma inteligência artificial resolver o problema se você não sabe qual é o problema. Você não sabe colocar em palavras o que você quer que ela resolva. Então, o ChatGPT vem muito para tentar melhorar isso, para tentar entender das pessoas qual é o problema, mas no final, a gente ainda é muito ruim de especificar o que a gente quer. E para a gente conseguir passar isso para inteligência artificial, a gente precisaria criar uma outra inteligência artificial só para entender o que a gente está querendo falar. Porque, nossa, gente, tem um livro que eu preciso muito indicar para vocês. Que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um dos meus livros preferidos do mundo. E, basicamente, constrói-se uma máquina muito grande para poder responder qual é a resposta da vida, do universo e tudo mais. E ele responde que a resposta é 42. E eles falam, mas essa resposta tá errada. E aí a máquina fala, não, na verdade, a pergunta tá errada. Desde isso, para sempre, a gente nunca sabe fazer as perguntas certas. Inclusive, essa minha tatuagem aqui, 10, 10, 10, é por causa do 42. É um 42 em binário. E é por causa desse livro. Guia do Mochileiro das Galáxias. São 5 livros, ou 6, se eu não me engano. Mas é muito bom e faz a gente pensar muito. E, gente, várias indicaçõezinhas hoje, mas esse livro, assim, é um livro que eu sou apaixonado. Eu já dei de presente esse livro pro meu irmão e falei, cara, você precisa ler esse livro. É muito, muito bom. Aqui é 10, 10, 10, porque ao mesmo tempo que é 42 em binário, é 0 e 1, porque todo mundo falava muito, Lucas, você é muito 880, ou você é intenso, ou você abandona as coisas. E pra mim sempre foi um problema. Até eu entender que, cara, isso é muito bom, porque eu não consigo estar mais ou menos no lugar. Eu não consigo, eu vou fazer isso aqui, mas... Não, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer com meu corpo e minha alma inteira. Eu vou me entregar muito pra aquilo. E se eu já vi que uma coisa não dá certo, gente, é isso. É entender. É fechar portas. É encerrar ciclos. E desde quando eu aceitei que isso não é um problema e sim uma coisa boa, a minha vida ficou muito legal também. Porque eu levo as coisas muito de... Cara, eu vou tentar fazer. Eu vou dar o meu melhor. Mas se eu não conseguir, é entender também que às vezes a gente não consegue fazer tudo.
Até, tipo assim, um livro. Às vezes eu tô lendo um livro. Cara, eu vou ler e vou amar aquele livro, mas se aquele livro não estiver fazendo sentido, eu vou fechar e vou começar a ler outro, vou fazer outra coisa, sabe? Então, são minhas tatuagens. Eu tenho essa aqui, que é o aniversário da minha mãe, e é o dia que eu e o Jean tivemos a primeira conversa, 18/1. 10/10/10, que é 42 em binário, e esse negócio do 0/1. E o, o meu Foxy do Five Nights at Freddy's. E eu tenho duas na perna que não dá pra mostrar agora, mas na minha perna eu tenho de um lado o 127.0.0.1, que é o endereço do localhost, que é basicamente a minha casa, e do outro lado um aviãozinho. Então, basicamente seria. Eu sempre vou ter uma perna em casa, mas eu quero ter o pé direito no mundo pra poder ir pra onde eu quiser e fazer o que eu quiser. O nosso corridinha, sim. Ai, gente, eu amo essa tatuagem. Olha como é que meu braço tá de duas cores por causa do sol que eu tomei. Gente, olha isso. Eu tomei muito sol. E eu passei protetor, assim, várias vezes. Foi a trilha que eu fiz. Tá dando pra ver? Eu não sei se tá dando pra ver. Não sei se a luz tá atrapalhando. Ah, agora tá dando. Olha isso. Gente, e eu passei protetor. Eu juro pra vocês. E a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos, e a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos, ou o reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Ah, o doguinho dele. Esse doguinho é muito fofo. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina Esse doguinho dele é muito fofo. Olha ele andando na aqui. rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu Olha aqui, que lindo. interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está Ai, gente, desculpa. É que agora que eu vi que ele tava falando da pessoa que faleceu, gente, desculpa. Mas é que, ai, gente, cachorro, eu não consigo. É que esse cachorro é muito Olha que fofinho esse dog. A gente foi mal, desculpa mesmo. Não, não era a intenção. É que ele começou, o doguinho apareceu, eu viajei, eu fui em outro lugar. Eu tava pensando em outra coisa. Eu parei de prestar atenção no vídeo. E ele tá molhadinho ainda, tadinho, o cachorro. está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente Então, para causar. isso aí era o que a gente tava falando da última vez. Que, tipo assim, a gente escolhe o que a gente coloca ou não quando a gente tá criando uma inteligência artificial. Nesse caso aqui do Uber, a pessoa não pensou em colocar uma pessoa do lado da bicicleta, porque ela imaginou que não ia acontecer. Mas, assim, a gente tem que pensar muito quando a gente tá criando um modelo, é como esse modelo pode falhar. Então, por exemplo, quando eu tô criando uma inteligência artificial, a gente tem que ter uma segurança de que, se ela tiver uma falha, ela não pode falhar de forma que prejudique o nosso sistema, que prejudique o que a gente está fazendo. Então, na hora da gente pensar isso, o que a gente deveria fazer? Se é um objeto que ele não conhece, ele para o carro. Ele deixa de fazer aquilo. Ele não continua, ele não segue. E eu acho que faltou isso na hora de criar o modelo. Porque, assim,
vai ter várias coisas que ele não conhece, mas ele pode continuar, seguir e focar no que ele conhece, no que é prioridade, ou ele pode simplesmente parar. O parar ia ser um grande problema, porque o Uber ia parar, ia ser um problema, e assim, o passageiro ia ficar parado, ia ter uma grande questão de reclamação do passageiro, uma grande questão de desconforto do passageiro do Uber parar do nada. Só que a gente deveria prezar pela segurança. No caso do Uber, parece que não foi o que eles fizeram. E, por exemplo, vou dar um exemplo da que a gente estava falando, de passar coisa no cartão de crédito. Se a gente não sabe se é uma fraude, se alguém está roubando o nosso cartão, a gente simplesmente vai falar, cara, eu consigo saber se é uma fraude ou não. Eu não consigo saber, eu posso escolher falar, não, beleza, deixa a pessoa passar esse cartão aí, ou eu posso falar, não. Qualquer coisa que eu não tenha certeza, eu vou negar, ou eu vou aprovar. E aí vai depender do quanto você está disposto a ter ali um atrito com o seu cliente. Porque se você reprovar todas as transações de um cliente, provavelmente ele vai deixar seu banco. Ele vai falar, cara, eu não aguento mais. Mas também, se esse cliente tiver uma fraude, pode ser que ele tenha uma dor de cabeça e queira sair do seu banco. E aí vai, de novo, depender muito da questão de quem toma as decisões. Vai depender muito da questão, tipo, do negócio, da empresa que está escolhendo. E aí, de novo, tanto aqui no Uber, na hora que ele criou esse modelo, quanto nesse cartão de crédito, quanto qualquer outra coisa, depende muito de quem está tomando as decisões. O que eu faço? Eu quero deixar o meu passageiro confortável, eu quero focar na segurança, eu quero focar em quê? Então, tudo em inteligência artificial, tudo em qualquer coisa que você cria nesse sistema de inteligência artificial, ciência de dados e tudo mais, depende das escolhas, que é o que a gente falou dos vieses, de quem está criando. A morte de uma pessoa. Algo semelhante acontece. A Gigi falou, quero o carro que ande sozinho, muito trabalho para aprender. Tolu tá tirando carteira, Gigi? Nossa, gente, eu tomei... Nossa, eu reprovei muito no exame de motorista. Eu fiz várias vezes, aí venceu. Eu tinha 1 ano para poder tirar a carteira. Eu fiz tanto e reprovei tantas vezes que venceu. Eu tive que fazer um novo exame, e aí eu tive que assistir de novo todas as aulas teóricas, de novo fazer todas as aulas de rua no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer em Minas, perdi porque eu reprovei um monte de vezes, venceu e fui no Rio. Aí no Rio eu passei de primeira. Aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir... Nossa, isso era exatamente o que a gente estava falando, de viés. Então, a gente só consegue criar uma IA baseado no que a gente tem de histórico. Mas se o nosso histórico tá enviesado, se o nosso histórico, por exemplo, só tem homens, a gente vai criar uma IA que vai ter o mesmo preconceito que a gente já tinha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar resulta em um objetivo que pode não ser exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é justamente a noção do que se deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente... É porque eu acho que essa noção do que a gente deve ou não fazer, isso vem muito de tudo que a gente viveu, de toda a nossa carga histórica. Então eu acho muito difícil a gente passar isso para uma máquina, porque a gente não consegue colocar isso em regra. Então, por exemplo, eu empurraria uma pessoa? Não. Mas se, por exemplo, essa pessoa estivesse brigando, tentando agredir meu marido? Sim. Então existem tantos detalhes que depende muito da situação, depende muito do momento, que eu acho que a gente não consegue colocar isso em regra, a gente não consegue repassar isso e a gente não consegue nem pensar o que faz a gente tomar essas decisões. Então se a gente não consegue ter isso, a gente não vai conseguir passar isso para as máquinas. Que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas crenças e valores devem ser colocados na IA? E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e culturas diferentes. É impossível de dizer qual deve valer no fim das contas,
porque não existe uma que seja superior às outras. Será que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma. Eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente fala lá, o cara do banco na hora de dar um empréstimo ou não, ele tinha os preconceitos dele, tinha os vieses. Só que era uma pessoa, dando empréstimo para, sei lá, 10, 15 pessoas. Agora, o grande problema das IAs, o grande problema que tá acontecendo agora, é que se a gente não tomar cuidado, esses vieses, esses preconceitos, eles estão sendo feitos em larguíssima escala. Eles estão sendo levados para o mundo inteiro de uma forma muito rápida. Então, por isso que a gente precisa se atentar muito a como que essas decisões estão sendo tomadas e como isso está afetando as coisas reais, sabe? Então, tanto a gente consumidor das coisas, a gente tem que se atentar, mas principalmente quem está criando isso, quem está fazendo isso, quem está tomando essas decisões. Gigi, não. Eu já ouvi esse jogo, Detroit Become Human, mas nunca, não sabia que era sobre isso. A gente pode jogar. Achei muito bom. A forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos e o classificador da empresa colocou a classe gorilas para as fotos. Isso mostra como o modelo era falho, inclusive faltando até valores éticos. Gente, isso é muito absurdo, né? A gente ter essas questões. Cara, isso não deveria poder passar, sabe? Tipo assim, é uma questão ética. Isso nunca deveria chegar em produção, sabe? Isso nunca deveria ser colocado pro público dessa forma, sabe? Para combater uma atitude racista, provavelmente pelo viés dos dados e pela falta de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças. Tem um que é muito bom também, que é... Aqui, erros bizarros já, né? Que é se é um pincher ou um cupcake. Cara, e realmente a IA não consegue, porque são coisas totalmente diferentes naquelas fotos. E até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores dentro dela? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a nossa construção social determina muito esses pesos que a gente coloca para essas coisas e o quanto a gente entende a sociedade, a gente sabe que isso é errado. Mas é o que eu tava falando. Isso é toda uma construção que a gente tem durante muitos anos e com várias questões. E é muito difícil a gente colocar isso numa regra que seja muito direta para a inteligência artificial. Então eu acho que durante muito tempo a gente precisa muito se policiar na criação desses modelos, na criação desses sistemas, para que isso não aconteça. Dado que para o robô entender isso, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Como criar uma função de erro que consiga compreender que existem erros que são mais graves do que outros e não é possível tratar todos como iguais? Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial? E a pergunta se torna... E essa questão de certo e errado, ela depende muito de vários fatores. Por exemplo,
a época que a gente tá vivendo, a situação atual, o país que você tá. Porque a gente sabe, tem país que é errado ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+. Tem país que, cara, aqui no Brasil é um absurdo você achar isso errado. Mas tem país que criminaliza isso. Então, essa questão de certo e errado também é uma construção social. É uma construção que depende de um contexto muito grande, histórico, social, cultural. Então, é isso, sabe? É o que eu tava falando de como que a gente passa isso em regras. Porque para poder criar uma inteligência artificial, a gente precisa passar dados para nada mais é do que passar informação, passar conhecimento pro robô que está sendo criado. Mas quais dados determinam isso? Como que a gente determina isso se é certo ou errado? É só o que está na lei, mas nem tudo que está na lei é o que é ético. Como que a gente determina a ética? Então acho que essa discussão é uma discussão muito legal para a gente sempre estar pensando na hora que a gente fala de inteligência artificial. E eu acho que esse é o grande problema. Essa é a grande questão que a gente deveria estar discutindo. Não, por exemplo, se a inteligência artificial vai tirar emprego, que não sei o quê. Não é esse o problema. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar no emprego de muita gente. Como eu falei, não acho que vai substituir. Como a gente está vendo aqui, a inteligência artificial hoje não é capaz e está bem longe de fazer tudo, de tomar todas as decisões, mas eu acho que isso precisa muito ser discutido. Como a gente consegue passar a nossa ética para a inteligência artificial e se a gente não conseguir, como a gente garante que a inteligência artificial não vai prejudicar as pessoas? Porque a gente sabe, por exemplo, quando você nega crédito para um monte de gente que, por causa de, por exemplo, de um racismo, de dados que você colocou lá errados, de dados que você colocou enviesados, você está prejudicando em larga escala toda a humanidade. E isso não pode passar. Isso não pode ser aceito. Então eu acho que a gente tinha que muito pensar como que a gente faz a inteligência artificial ser melhor para o mundo e como a gente usa ela de uma maneira muito mais amigável, de uma maneira muito mais saudável. E eu acho que esse discurso de a inteligência artificial vai acabar com tudo, até o Paulo falou, o primo dele queria ser engenheiro civil, mas falaram que não vai ter mais engenharia civil, que a IA vai tomar tudo. Esse discurso de ódio à inteligência artificial não faz a gente conseguir ir a fundo nesse assunto. Não faz a gente querer entender as coisas que a gente deveria querer entender, que a gente precisaria entender, que é como a inteligência artificial impacta na nossa vida e como a gente pode tentar reduzir esses impactos, reduzir essas questões. Existiu nos Estados Unidos, nesse mesmo livro que eu falei para vocês, Algoritmos de Destruição em Massa, ele conta uma história de que eles tentaram usar inteligência artificial para poder ver questão prisional, se a pessoa ia ter direito a reduzir a pena ou não, e percebeu-se que esse modelo que foi criado era um modelo muito preconceituoso, com vieses de exclusão de pessoas mais pobres, de pessoas mais humildes que viviam em determinados lugares. Então, esse modelo não foi colocado em produção. Mas imagina se fosse. Então a gente precisa muito, primeiro, entender o que é uma inteligência artificial, entender do que a gente está falando, entender que não é um inimigo. Então é o que eu sempre falo. Tudo que existe um inimigo muito óbvio, muito provavelmente não é esse o inimigo, não é esse o problema. Então se fala assim, inteligência artificial é o mal do mundo. Não é. Então vamos entender o que é inteligência artificial, vamos entender todas as questões para a gente chegar nos problemas certos e discutir os problemas certos. É o que eu sempre falo. Muito cuidado com generalizações e com coisas muito óbvias. Toda vez que essas coisas são muito óbvias, é aquele ditado, sabe? É boi de piranha. Boi de piranha é um ditado meio antigo, acho que ninguém aqui conhece, mas é que, por exemplo, quando você estava levando muito boi e tinha um rio que tinha piranha, o peixe piranha, você colocava o boi lá, a piranha focava naquele boi e os outros bois passavam. Então é meio que tipo assim, é como uma coisa que você pega pra todo mundo focar naquilo, meio que atacar aquilo, e o verdadeiro problema tá passando. Então a gente precisa muito entender o que é que tá passando, o que a gente não está olhando, o que a gente tá deixando o foco de lado pra poder focar talvez num problema menor, num problema que seja fácil de atacar. É o que acontece muitas vezes com esses discursos de contra pessoas LGBT, contra pessoas da nossa comunidade. Que se você foca nisso,
as pessoas vão ficar atacando isso e vão esquecer dos problemas que tem reais, dos problemas de corrupção que existem, dos problemas de falta de coisas básicas que a nossa sociedade precisa, e vão achar que o problema é só LGBT, enquanto eles estão atacando isso, várias outras coisas estão passando, leis absurdas estão passando, então é o que eu sempre falo, muito cuidado quando o problema tá muito óbvio e tá todo mundo muito focado naquilo, sabe? Eu acho que geralmente sempre tem uma questão por trás, sabe? Sempre tem uma cortininha de fumaça ali, sabe? Exatamente, tipo apito de cachorro, exatamente. Ainda mais profunda quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessa. Tô vendo os comentários aqui, a Gigizinha falou, tem muito isso no meio das dublagens, e o Paulo falou, se ia tomar conta da dublagem ferrou, imagina todos os dubladores amadores. Então, o que eu acho sobre dublagem? Eu já tinha comentado sobre isso no outro vídeo que a gente falou. Eu acho também que existe uma grande questão de que virou-se um assunto muito mais inflamado do que deveria ser. Eu não acho que a inteligência... A questão de tradução, isso existe há muito tempo, gente. Tradução de pegar, ver o que tá falando e traduzir, cara, isso já tem um tempo. Agora realmente popularizou. Só que eu acho que a questão da dublagem não é tradução. Tradução é diferente de dublagem, vamos entender isso. Tradução você só precisa traduzir, colocar o mesmo texto de uma língua na outra. Dublagem, você tem que criar um contexto. Porque, por exemplo, vamos supor, eu chego pra vocês e falo, meu Deus, o Milton morreu! Aí vamos supor, eu vou falar isso em inglês, meu Deus, o Milton morreu. Gente, não faz sentido. Você tirou toda a emoção do que estava acontecendo. Você tirou toda a questão sobre sobre o contexto do que estava acontecendo. Então, isso não vai acontecer porque a dublagem, ela envolve muita emoção, envolve muito sentimento. E por mais que ele consiga ver lá como funciona e tal, a gente tem um caminho muito grande. Então não vai ser uma coisa muito rápida. Não vai ser uma coisa muito direta. O que eu acho é que, sim, pode existir uma questão da inteligência artificial ajudar a dublagem na hora de traduzir um texto, na hora de traduzir alguma questão. Mas, por exemplo, tem expressões aqui no Brasil que ninguém vai conseguir dublar. Tanto que eu vi um programa que chama Drag Race, que é um programa de drag queen e tal. E, tipo assim, as expressões de lá são muito diferentes das expressões daqui. Então a gente não consegue fazer um depara, sabe? A gente não consegue fazer uma coisa diretamente. Por exemplo, lá tem The Tea, que é basicamente, a tradução seria o chá. Mas é um shade, é tipo uma zoação, entendeu? Então, tudo isso tá muito longe de acontecer, porque realmente emoção, toda essa parte de emoção, toda essa parte de entender contextos, a gente ainda não consegue colocar numa inteligência artificial. Claro que, se eu fizer aqui uma coisa de... eu vou falar de uma forma e nessa forma vai ser... eu vou falar uma coisa aqui e isso vai ser uma coisa pra traduzir. Eu posso falar de um jeito que vai funcionar super bem na dublagem. Só que a gente sabe que isso não vai funcionar pra tudo que é dublado. Então eu acho que existe, sim, um grande medo em relação a isso, porque é uma coisa que foi falada muito, que criou-se um hype muito grande em relação a isso, só que é um medo também por não conhecer o que é inteligência artificial. Eu acho que tudo isso que eu quero trazer pra vocês, trazer de conteúdo mais de técnico, essas coisas, é pra gente não ficar com medo do desconhecido. Quanto mais a gente conhece, menos medo a gente tem. Então as pessoas falam, Lucas, você tem medo da inteligência artificial acabar com seu emprego? Não. Porque assim, se a gente... Até porque eu trabalhei um tempo com inteligência artificial, então eu era a pessoa que fazia as inteligências artificiais, mas eu acho que se a gente entende o que é inteligência artificial, entende o que ela está fazendo, a gente vê como uma coisa muito mais positiva do que como uma coisa negativa. Vou dar o mesmo exemplo de, por exemplo, quando surgiu o computador. As pessoas falavam, nossa, o computador vai acabar com profissões.
o computador gerou muitas profissões novas, gerou coisas que a gente antes nem era capaz de saber que era possível. E por causa do computador hoje é. A profissão de streamer, se não fosse toda essa questão, a gente nunca teria desenvolvido. Então, assim, eu acho que tudo isso que acontece é muito mais positivo e benéfico na questão de emprego, na questão de cargo, todas essas questões, do que pra ruim, sabe? É muito mais pro melhor do que pro pior. E sim, sempre vai ter uma grande questão de vilanizar, de falar que vai acabar tudo, porque isso gera clique, isso gera comentário. Mas só que quando a gente entende o que é, vocês estão vendo aqui comigo toda essa questão de inteligência artificial. Vocês estão vendo tudo que acontece por trás. Vocês começam a entender que não é esse monstro que está sendo colocado, sabe? Eu trabalhei muitos anos com Excel, que também as pessoas tinham esse grande preconceito com o Excel. Só que hoje, como o Excel está muito mais difundido, está muito mais conhecido, o Excel é uma grande ferramenta, um grande amigo para todo mundo, sabe? Então tudo que é muito novo sempre vai causar estranheza. Principalmente porque às vezes a gente acha que existe uma barreira muito grande de, eu nunca vou aprender isso, eu nunca vou conseguir usar a inteligência artificial. Só que muitas vezes as pessoas conseguem aprender. Então o que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais é tornar acessível o conhecimento em relação a isso. É tornar isso mais disponível para as pessoas. É chegar para uma pessoa que está com medo da inteligência artificial substituir ela e mostrar que ela pode usar isso para facilitar várias outras questões do emprego dela, várias outras questões da vida dela. A Gizinha falou, a IA não iria te chamar não iria te substituir nunca, ela não vai chamar de campeão. Exato, eu acho que nunca vai ter uma coisa que vai ter a gente, sabe? Eu acho que realmente trabalhos muito manuais, muito operacionais, vão cada vez mais deixar de ser feitos. Mas isso não é de agora. Eu, há 4 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz um projeto de automação, que basicamente era um robô, não um robô, mas um negócio que ia lá num site, fazia o download do documento, colocava numa pastinha, que era um processo que era feito por uma pessoa que ficava ali basicamente o dia inteiro fazendo isso. Com a pessoa não precisando fazer isso, essa empresa, ela conseguiu fazer os processos muito mais rápidos e ela conseguiu captar clientes porque o grande negócio dela, ela conseguiu ser muito eficiente no que ela fazia. Então as pessoas que antes faziam isso conseguiram focar no que deveriam focar, que é atender o cliente, ter um bom relacionamento e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente pega a tecnologia e torna acessível para as pessoas e desmistifica esse medo que tem, a tecnologia só ajuda, sabe? Ela nunca vem pra, tipo assim, realmente, quanto mais tecnologia, mais questões a gente vai ter, mas só que se a gente souber usar bem, ela ajuda muito a gente. Querendo ou não, toda essa tecnologia que a gente tem hoje, todo esse estudo, toda essa ciência que a gente tem hoje, é o que fez a gente aumentar a expectativa de vida. Hoje a nossa expectativa de vida, sei lá, é 90 anos. Se a gente for olhar 50 anos atrás, era, sei lá, 60, 70. Então a gente tem que ver isso de uma forma positiva e a gente tem que recepcionar isso. Porque se a gente não recepcionar, as outras pessoas à nossa volta vão estar recepcionando. E aí, por exemplo, numa entrevista de emprego, cara, a quem sabe usar as tecnologias vai ter uma grande vantagem. Então acho que é isso. Eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, falar mais sobre isso, porque eu acho que isso deveria ser uma coisa muito mais... Opa, peraí que eu ia abrir o chat. Isso deveria ser uma coisa muito mais falada, muito mais comentada e muito mais amigável no geral, sabe? Essas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta que aprendeu com diversos dados e que está entrando em diversos ramos da nossa vida. Então, como nós passamos o nosso ideal de valores para o ChatGPT? Nós já discutimos 2 dos principais problemas dentro do problema do alinhamento: o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento é justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será que aquilo que nós queremos
é justamente o que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, químicos e biólogos. Esse conjunto de perguntas é algo que todos nós deveríamos estar nos fazendo, inclusive enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT. Como eu disse no começo do vídeo, nós temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como nós podemos garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também o fim de tudo que nós conhecemos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Gente, eu amo muito os vídeos do Pedro. E assim, eu acho que eu já falei muito durante o vídeo, mas eu acho que a maior questão é exatamente essa, sabe? O grande problema das inteligências artificiais é a parte humana. É a parte que envolve a gente e é como a gente lida com ela. Eu acho que a gente, até hoje, a gente não consegue explicar muito, especificar muito bem o que a gente quer. Então, como que a gente vai falar para a inteligência artificial o que a gente quer, se muitas vezes nem a gente sabe? Se muitas vezes nem a gente consegue explicar, nem a gente consegue falar o que a gente quer, e muito menos quais restrições a gente deveria colocar. Então, eu quero que você aumente a produção de clipes, mas eu não quero... A gente não sabe hoje. A gente muitas vezes vai aprendendo no processo, vai aprendendo no caminho que a gente está fazendo. Então eu acho que a gente deveria cada vez mais conversar sobre isso, falar sobre inteligência artificial, falar sobre tecnologia, porque quando a gente fala, a gente entra na mesa para conversar. Enquanto a gente não entende, a gente está sendo só espectadores. E que a gente seja cada vez menos espectadores e cada vez mais agentes do que está acontecendo. Que a gente use a tecnologia cada vez mais a nosso favor e que realmente a gente use os benefícios que ela tem, sabe? Então, cara, minha opinião é essa. Eu acho que a gente está muito longe de ter uma tecnologia que vai substituir tudo, ter uma tecnologia que vai mudar as coisas assim. Eu acho que a gente ainda está rastejando quando a gente fala em sentido de inteligência artificial que vai fazer tudo, que vai ser capaz de pensar numa coisa e pensar no outro, pensar no outro. Hoje a gente tem inteligências artificiais muito mais especialistas em resolver um determinado problema, então ela vai lá, foca naquele problema e resolve aquilo, mas ela não, por exemplo, se a gente quer fazer uma inteligência artificial que consegue saber se quando eu passo o meu cartão, se eu tô fraudando, sou eu ou não, ela não vai conseguir saber, por exemplo, prever se é um cachorro ou um gato. Então, cada inteligência artificial é muito especialista em fazer cada uma das coisas que ela está fazendo, mas ela não é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Gente, por favor, vão lá no canal do Pedro, tá? Vou fixar aqui. Deixa uma curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal, comentem. O conteúdo dele é muito legal. É um conteúdo que eu acompanho desde muito tempo, então quem puder também dar uma força lá, comentar lá, ajuda muito e ajuda o trabalho dele também, então deixa uma curtida nesse vídeo, esse vídeo tá incrível, tem vários outros vídeos incríveis.